Bom, então Atos capítulo 8 começa falando que Saulo consentiu a morte de Estevão e houve uma grande perseguição. E aí, olha que interessante, no final do versículo 1 diz assim, uma grande perseguição contra a igreja que estava em Jerusalém. Aí diz assim, e todos foram dispersos pelas terras de Judéia e Samaria. Aqui nós temos o cumprimento de uma profecia. Alguém sabe dizer que profecia foi essa? Ferirá o pastor do seu... Não. Quem sabe dizer que cumprimento, de que palavra foi o cumprimento de Atos capítulo 8, versículo 1? Abra sua Bíblia em Atos capítulo 1, versículo 8. E todos foram dispersos pelas terras da Judéia e da Samaria, exceto os apóstolos. Os apóstolos estavam onde? Jerusalém. Em Jerusalém, certo? Então, em Atos capítulo 8, no final do versículo 1, nós temos pessoas dispersas na Judéia e Samaria e pessoas em Jerusalém, certo? Uhum. Agora vamos para Atos capítulo 1, versículo 8. Quem pode ler Atos capítulo 1, versículo 8? Mas recebereis a virtude do Espírito Santo que há de vir sobre vós. Só uma pausa. Em Atos capítulo 8, eles já tinham recebido a virtude do Espírito Santo? Sim. Já, certo? No dia de Pentecostes. Continua, por favor, irmã. Irmã Juliana. E ser-me-eis testemunhas tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Atos capítulo 8, versículo 1, é o cumprimento das palavras de Jesus em Atos capítulo 1, versículo 8. Olha que interessante, até o 8 e 1 e 1 e 8 faz... Né? Para quem gosta de número, para quem gosta, acha isso até interessante, uma Jesuicidência. Crente não tem coincidência, crente tem Jesuicidência. Então veja que em Atos capítulo 8, versículo 1, nós temos o cumprimento das palavras de Jesus. Em Atos capítulo 1, versículo 1. Jesus disse, olha, recebereis a virtude do Espírito Santo e ser-me-eis testemunhas em Samaria, na Judéia e em Jerusalém. Atos capítulo 8, versículo 1 diz que houve uma grande perseguição à igreja. E por causa, como consequência dessa grande perseguição, a igreja que estava em Jerusalém, todos foram dispersos, exceto os apóstolos. Os apóstolos ficaram em Jerusalém. E todo o resto da igreja foi disperso por pela Judéia e pela Samaria. Nós podemos aprender uma coisa aqui nesse versículo. Quando a gente olha para Atos capítulo 1, versículo 8, a impressão que dá para o leitor simples da Bíblia, e quando eu digo leitor simples da Bíblia, é aquele que apenas lê a Bíblia como um livro, aquele que não estuda, só lê a Bíblia. Um simples leitor da Bíblia, em Atos capítulo 1, versículo 8, ele pode ter a ideia de que, bom, Jesus está falando para eles ficarem em Jerusalém, eles vão ser revestidos de poder, e depois desse revestimento de poder, eles começaram a andar pelo mundo inteiro conhecido, e todos os confins da terra, e Judéia e Samaria, e vão pregar o evangelho, porque agora está tudo favorável. Eles estão juntos, revestidos de poder, e aí, então assim, não há nada que impeça eles vão agora ganhar o mundo para Jesus. Um simples leitor da Bíblia pode pensar isso. Só que olha que interessante, quando a gente vai para Atos capítulo 8, versículo 1, a gente vê que o cumprimento das palavras de Jesus não foi um cenário propício para que isso acontecesse. Eles já tinham recebido a virtude do Espírito Santo. Mas o cenário propício para que isso acontecesse não era uma grande perseguição sobre a igreja. De novo, quando a gente olha para os padrões na história da humanidade, o natural seria que, mesmo tendo recebido a virtude do Espírito Santo, o natural fosse que eles pisassem no freio. Mas não. Eles vão para a Judéia e Samaria, cumprindo as palavras de Jesus em Atos capítulo 1, versículo 8. Vamos aprender com isso. Nem sempre o cumprimento das palavras de Jesus vai ser como nós imaginamos que vai ser.
Nem sempre o ir de pregar o evangelho por toda a Judéia e Samaria será em condições favoráveis, será em condições propícias. Será o governador de Jerusalém falando, olha, tá bom, olha, reconhecemos que vocês são um grupo religioso que pregam esse tal de Jesus, então agora vai e prega onde vocês quiserem ir, porque a gente viu que não tem como lutar contra vocês. Não foi esse o contexto de Atos, não é esse o contexto de Atos capítulo 8, versículo 1. Às vezes, Deus cumpre os seus propósitos de uma forma que nós não esperamos. Às vezes, Deus cumpre, Deus cria circunstâncias, muitas das vezes, se não todas, quando isso acontece, muitas das vezes, circunstâncias adversas ao propósito inicial, para que a sua palavra seja cumprida. Eu, pessoalmente, eu conheço um pastor que ele estava saudável, estava bem, amigo meu, pessoal, ele estava bem, assim, saúde 100%. Do nada ele ficou doente. Nessa época ele morava nos Estados Unidos, estava visitando o Brasil. Do nada ele ficou doente, ficou muito mal, ele teve que ser internado no hospital. E ele ficou assim, muito, muito mal mesmo. Ele teve uma condição que os médicos não conseguiam explicar. Enquanto ele estava no hospital, a enfermeira que cuidava dele era uma mulher desviada dos caminhos do Senhor. E aí o momento em que ela cuidava dele foi o momento em que ele descobriu que ela era desviada, pregou o evangelho para ela, ela se consertou com Jesus, ele saiu do hospital sem os médicos saberem o que ele tinha. As contas do hospital, ele não tinha plano de saúde, porque ele morava nos Estados Unidos, estava no Brasil de viagem. As contas do hospital foram pagas por um outro pastor, amigo dele. Ele não teve gasto nenhum, não ficou com sequela nenhuma, mas passou um tempo internado no hospital. Propósitos de Deus. Ah, mas Deus não podia ter feito com que essa mulher estivesse andando na rua, tropeçasse e caísse dentro de uma igreja? Poderia, obviamente. Deus não poderia ter usado uma outra pessoa para ir lá e bater na porta da mulher? Poderia. Mas são propósitos de Deus. Então veja que em Atos capítulo 8, versículo 1, nós vemos que os propósitos de Deus eles vão ser cumpridos. Em que circunstâncias? Não sabemos. Às vezes, circunstâncias boas. Às vezes, circunstâncias nem boas nem ruins, normais. Às vezes, circunstâncias aos olhos humanos ruins. Mas elas serão cumpridas. Nesse contexto, Atos capítulo 8, versículo 1, os propósitos de Deus foram cumpridos em circunstâncias não tão boas. Deus permitiu que houvesse uma grande perseguição à igreja de Jerusalém. Deus permitiu que essa grande perseguição começasse depois da morte de um jovem chamado Estevão, para que o seu propósito começasse a ser cumprido, para que todos que fizessem parte daquela igreja naquele momento fossem dispersos pela Judéia e pela Samaria, e alguns ficassem em Jerusalém, cumprindo Atos capítulo 1, versículo 1. Alguma dúvida? Alguma perseguição? Alguma dúvida? Alguma pergunta? Isso confirma o que Paulo fala, né? Quem conhece a mente desse Deus? Quem conhece a mente desse Deus? Às vezes a gente tem 50 anos de experiência e a gente fala assim, não, 50 anos Deus fez assim. Então agora ele vai fazer assim também. A gente fala, então, agora eu quero fazer diferente. Não dá para a gente conhecer. E por que não dá para a gente conhecer? Não dá para a gente questionar. Porque veja bem, eu imagino que todo mundo aqui sabe a resposta a essa pergunta. 1 mais 1 é igual a quanto? A 2. Todo mundo sabe que 1 mais 1 é igual a 2. Certo? Por que que ninguém questiona 1 mais 1 é igual a 2? Porque todo mundo conhece, todo mundo sabe. Se você chamar um professor de matemática, ele vai te provar o porquê que 1 mais 1 é igual a 2. Então você não pode questionar porque você pode questionar porque você conhece. Então, se alguém chegar e questionar você, mas por que 1 mais 1 é igual a 2? Não, 1 mais 1 é igual a 2 por causa disso, disso e disso. Ou seja, alguém pode questionar o porquê que 1 mais 1 é igual a 2. Por quê? Porque nós conhecemos porque 1 mais 1 é igual a 2, então você pode explicar por que 1 mais 1 é igual a 2. Quando se trata de Deus, ninguém pode questionar a Deus. Porque ninguém conhece a mente de Deus. Então você não pode questionar, você não conhece. Eu gosto muito de uma passagem da Bíblia quando Jó confronta Deus. Lá no final do livro de Jó, ele já está, né, por aqui, e aí chega uma hora que Jó chama Deus e começa a fazer um monte de pergunta para Deus.
E aí ele pergunta e fala, e eu imagino, claro que, né, uma imaginação, isso não aconteceu, mas eu imagino Deus parado, falando assim, vai, meu filho, termina de falar que depois eu falo. E ele já fala, e pergunta, e aí depois é como se Deus falasse assim, acabou, meu filho? Acabei. Tá, agora senta que eu vou te perguntar. E aí Deus começa a fazer perguntas para Jó, que no final Jó fala assim, não tem palavras, não tem como responder. Deus começa perguntando assim, aonde você estava quando eu criei o mundo? Só essa pergunta já era para Jó falar assim, eu já imagino, só essa pergunta, Jó falando assim, tá bom, Deus, não precisa continuar. Olha só essa pergunta eu já retiro a minha insignificância. Porque a primeira pergunta de Deus é, aonde você estava quando eu criei o mundo? Da próxima vez que nós colocar no nosso coração a intenção, o desejo ou um leve pensamento de perguntar a Deus por que isso está acontecendo na minha vida, lembre-se da primeira pergunta de Deus para Jó. Aonde eu estava quando Deus criou o mundo? Deus, por que eu estou passando por esse problema tão difícil? Aonde eu estava quando Deus criou o mundo? Onde eu estava quando Deus me criou? E só isso responde que, olha, Deus tem os seus propósitos, Deus tem os seus caminhos. Deus ele tem o seu modo de agir. Na vida da igreja primitiva, em Atos capítulo 8, versículo 1, para que o propósito dele fosse alcançado, as circunstâncias criadas foram uma grande perseguição. Alguma dúvida, alguma pergunta? Seguindo adiante. Então aqui a igreja sofreu uma grande perseguição, mas isso não impediu a igreja. Por que isso não impediu a igreja de caminhar? Diego, porque você acabou de falar, é propósito de Deus. Se Deus fez, então Deus garante. Então, é natural. Em parte, sim. Mas, em parte também, nós precisamos olhar e observar qual foi o comportamento da igreja diante de uma grande perseguição. E, de novo, apesar de a gente estar falando da igreja primitiva, e a gente falar de igreja, comportamento da igreja, atitude da igreja, a vida da igreja, e é natural que a gente pense isso, ou traduza essa igreja para a nossa igreja local, para as quatro paredes, mas quando a gente fala igreja, a gente está falando não só a igreja local, essas quatro paredes, a DB Berlim, mas a igreja de Cristo no mundo, e principalmente cada um de nós. Então, como? Por que a perseguição, além do propósito divino, né, como a gente já falou, das circunstâncias divinas, mas por que a perseguição não parou a igreja? Bom, primeiro motivo, a igreja estava perseguida, mas ela não estava fragmentada. Fragmentada em parte, fragmentada, né, picada. Fala português? Fala português. Beleza. A igreja ela estava perseguida, mas ela não estava fragmentada. Existe uma diferença. Quando a gente fala fragmentada, a gente fala dividida, a gente fala em parte. E é interessante que alguém pode falar assim, Diego, mas você acabou de ler no capítulo 1, no versículo 1 do capítulo 8, de que a igreja foi dispersa. Foi uma parte para a Judéia, uma parte para a Samaria, uns poucos ficaram em Jerusalém, ela estava dispersa. Como que ela não estava fragmentada? Dispersão não significa fragmentação. Um povo pode estar disperso, mas não está fragmentado. Os judeus são um bom exemplo disso. Durante muitos anos, os judeus foram dispersos pelo mundo. Mas em nenhum momento eles estavam fragmentados. É só você olhar a história do povo judaico que você vai ver que mesmo dispersos pelo mundo, depois do Holocausto, aonde eles estavam vivendo, eles estavam reunidos. Então isso mostra que dispersão é diferente de fragmentação. Em Atos capítulo 8, versículo 1, a igreja estava dispersa, mas não fragmentada. Isso é um ponto interessante. Uma igreja sofrendo uma grande perseguição, ela conseguiu ficar unida, mesmo dispersa. E como que a gente vê que isso acontece? Através do poder do Espírito Santo. Atos capítulo 8, versículo 2, diz assim, e uns varões piedosos foram enterrar Estevão, e fizeram sobre ele grande pranto. Então veja que
Depois da morte de Estevão, com a anuência de Saulo, com a aprovação de Saulo, e aí, sim, é o Paulo, é a mesma pessoa, aquele que se converteu, no capítulo 9, com a anuência, com a aprovação de Saulo, a igreja ela sofre uma grande perseguição. No meio dessa grande perseguição, ela é dispersa. Uma parte em Jerusalém, uma parte na Judéia, uma parte em Samaria. No versículo 2, vai nos dizer que alguns varões piedosos, eles vão lá enterrar Estevão e fazem sobre ele grande pranto. E esse grande pranto aqui quer dizer choro, quer dizer lamento, quer dizer luto. Não é grande pranto que eles ficaram desesperados. É esse desespero todo que você vê muitas das vezes em funerais e por aí vai. Não. Grande pranto no sentido de lamento, de choro. Eles ficaram tristes. Afinal de contas, não só um irmão deles, né? Não um irmão de sangue, mas, né? O irmão em Cristo tinha acabado de morrer, mas diante da circunstância pela qual Estevão morreu. Então eles fazem, o versículo 2 diz que eles fazem sobre ele grande pranto. E aí é interessante que a gente vê que, embora a igreja estivesse sendo perseguida, ela não estava fragmentada. Embora a igreja estivesse em luto por conta da morte de Estevão, ela não estava desesperada por conta da morte de Estevão. É outra coisa que nos chama a atenção. Eles acabaram de perder uma pessoa. Uma pessoa acabou de ser morta, apedrejada, por conta da defesa do evangelho. É natural que, quando isso aconteça, as outras pessoas falam assim, não, e agora? O que eu faço? Eu vou morrer também. A pessoa fique desesperada, a pessoa fique desnorteada. Que a pessoa fique, bom, agora eu nego agora Jesus, eu paro de falar de Jesus, eu vou para um lugar muito longe, não tenho... O que eu faço agora? Fico desesperado, não sei o que eu faço. Esses irmãos, embora em luto, eles não estavam desesperados. Podemos aprender outra coisa aqui. Em muitos momentos da nossa vida, nós vamos viver um luto. E quando eu falo luto, normalmente a gente associa luto à perda de um ente querido, né? A morte de alguém próximo. Mas esse luto pode ser diversas coisas. Pode ser diversas perdas que você teve. Nós podemos viver um luto. Esses irmãos, como diz no versículo 2, e fizeram sobre ele grande pranto. Viveram o luto dele, choraram, se entristeceram. Não entristeceram por conta da situação, mas entristeceram, lamentaram, choraram por causa de uma pessoa querida que morreu. Mas em nenhum momento eles se desesperaram. O que nós aprendemos com isso? O crente em Cristo Jesus, o cristão que anda com Cristo, ele não se desespera. Ele tem luto, ele chora, ele passa por um sofrimento, ele tem uma lamentação, mas desespero? Não. Como assim, Diego? Por que desespero não? Porque desespero... Vamos lá. O que é um sentimento de desespero? Quem pode me dizer? Quando algo sai do nosso controle. Né? Quando algo sai do controle. Certo? Mais alguém? O que é uma situação de desespero? Fulano está desesperado, ou eu estou desesperado. Porque você não sabe o que vai acontecer. Não sabe o que vai acontecer. É uma situação que fugiu do meu controle. Alguém fica desesperado quando tem a solução para alguma coisa? Não. Certo? Vamos lá. Resultado de exame. Você pegou o exame de sangue lá e disse que você está com colesterol alto. Alguém fica desesperado porque o colesterol está alto? Não. Porque você sabe que, bom, ou você vai tomar um remédio, ou você vai fazer uma dieta e o colesterol vai baixar. Agora, se você pegar um resultado de exame que esteja escrito câncer terminal, metástase, aí você fica desesperado, porque não tem nada que você possa fazer. Talvez uma pessoa com uma condição financeira mais inferior, ela fique desesperada com o resultado de um exame que até tenha cura, mas que seja caro. E o desespero fica por conta de eu não tenho dinheiro para pagar esse tratamento. Então o desespero, ele vem quando nós não temos controle da situação, quando nós não sabemos o que vai acontecer, quando nós não sabemos o que fazer. Não sei o que fazer, então me desespero, não sei o que fazer. Eu tenho uma lista de coisas que eu posso fazer na minha cabeça. Nada disso se aplica à situação que eu estou vivendo. Desespero. Isso nos mostra que um crente em Cristo Jesus
não condiz com a vida cristã o desespero. Porque se um crente fica desesperado, é porque ele está perdido, porque ele não sabe o que fazer, ele não sabe o que vai acontecer, ele não sabe que ação tomar. Bom, se ele não sabe o que vai acontecer, se ele não sabe que ação tomar, se ele não sabe como reagir, então ele não confia em Deus. Porque um crente que confia em Deus, ele sabe que, bom, eu não sei o que vai acontecer, mas Deus sabe. Deus está acima do tempo. Eu não sei o que eu posso fazer, mas Deus sabe. Ele é do poderoso. Então veja que o desespero não condiz com a vida cristã. O lamento condiz. O choro condiz. Jesus chorou diante da morte do seu amigo Lázaro. Mas o desespero? Não, o desespero não. É incompatível o desespero na vida cristã. Porque o sentimento de desespero, ele só acontece quando nós estamos desesperados ou perdidos, sem saber o que fazer, sem saber o que vai acontecer. Falta de fé. Um crente desesperado é um crente sem fé. Porque se ele tivesse fé, ele não ficava desesperado. Ele podia ficar com medo, ele podia ficar lamentando, ele podia ficar choroso, ele podia ficar em luto. Mas desesperado, não. Porque ele sabe que alguém está cuidando, ele sabe que alguma coisa vai acontecer, ele não sabe o quê. Ele pode ficar ansioso, mas desesperado não faz muito sentido. Então aqui a gente vê que uma igreja perseguida, que a igreja estava perseguida, mas não fragmentada. Eles estavam dispersos, mas eles estavam unidos. E a gente vê que eles estavam em luto, mas não estavam desesperados. E é interessante que quando a gente coloca, quando a gente traz essas duas condições, essas duas características, a fragmentação e o desespero, para dentro da nossa vida cotidiana, a gente vê o quão mal isso faz. Sempre que nós temos um grupo olhando para um lado e há uma fragmentação, o objetivo principal sai de foco. Vamos fazer um time de futebol para jogar um campeonato. Estamos todos juntos, treinamos e tal, e vamos lá, e a gente vai jogar assim, essa é a nossa tática, e vamos lá, vamos pro jogo. Começa o jogo. Tomou um gol. Tomou o segundo gol. Acabou, o time se fragmenta. Cada um agora corre por si. Cada um pega a bola e acha que vai driblar todo mundo e fazer o gol e vai ser o herói do jogo. O time se fragmentou. O time não vai conseguir reverter. Ele está fragmentado. Agora, se o time se unir e falar, não, olha só, tomamos 2 gols, mas a gente vai se unir, a gente vai correr o dobro e a gente vai vencer esse jogo. Aí é a chance deles vencerem o jogo. Mas fragmentado, o time não consegue vencer a partida e reverter o resultado. Desespero. É notório que qualquer pessoa desesperada ela não consegue tomar uma ação racional, ela não consegue, por mais simples que seja. Quer ver um exemplo simples? Simples, cotidiano. Bom, não tão cotidiano talvez, mas uma coisa que eu tenho certeza que vocês vão concordar comigo. Pega, e de maneira nenhuma eu não quero ser sexista, nem nada disso, é apenas um exemplo, tá? Mas pega 5 mulheres e, para a gente usar uma amostragem, coloca 5 mulheres, coloca numa sala de 3 metros quadrados e coloca uma barata lá dentro. Ou um rato. O que vai acontecer? Gritaria. Desespero. Né? Vai subir na cadeira, vai... Tem homem também que se colocar numa sala com barata, né? Então vamos colocar 5 mulheres e 2 homens. Desses que, né? Coloca numa sala. Solta uma barata. No Rio tem muito barata voadora. A barata que anda, eu nem me desespero muito. Porque eu empurro ela soltando, dou uma chinelada, mas a barata voadora, ela é desesperadora. Ela causa desespero. Um quarto com barata, para algumas pessoas, é um desespero. E o que desespero causa? O desespero faz com que você não consiga ligar. Veja bem, é uma barata. A barata não morde, a barata não tem veneno, a barata não ataca, a barata não faz nada. Ela é uma barata. Ela só é nojenta. Mas ela não faz nada. Não faz nada. Se fosse uma cobra, não, mas a cobra morde, mas a cobra é venenosa. Se fosse um urso, mas é uma barata.
ela não faz nada. Se você abrir a porta, ela sai. Se você tacar um chinelo, ela morre, acabou. É uma barata. Mas numa situação de desespero, você é incapaz, ou nós somos incapazes, de matar uma, ou não só matar, mas de sair dessa situação onde nós temos uma barata. Por quê? Desespero. Desespero. Eu lembro que quando eu era criança, aonde minha avó morava, era do lado de uma cisterna de esgoto, tinha muita barata. E eu lembro quando eu era criança que barata, não é barata, barata. Aí veio meu avô assim, pegava a barata e jogava fora. Teve uma situação, lá em casa, a gente estava com um casal de amigos, a gente foi viajar para casa da minha sogra. E na minha casa, no Brasil, na época, tinha muita barata. E aí a gente, uma amiga nossa, esse casal dormiu lá em casa, porque o seguinte ia viajar de manhã. E aí foi engraçado que, quando a gente chegou na casa da minha sogra, que essa amiga nossa, ela foi abrir a mala, tinha uma barata. Desespero. Aí a minha sogra foi, uma barata com a mão, e jogou fora. O desespero não resolve situação. O desespero não traz nenhuma vantagem. Porque diante de uma barata, o desespero faz com que a gente fique sem ação. Faz com que a gente fique com medo. Porque as pessoas têm medo de barata. É uma barata. Ela não causa medo. Por causa do desespero. Aqui nós vemos uma igreja perseguida, mas não fragmentada. Aqui nós vemos uma igreja em luto, mas não desesperada. Porque eles sabiam que, embora Estevão tivesse morrido, martirizado, perseguido, primeiro, eles sabiam para onde Estevão foi. Eles tinham plena consciência disso. Segundo, eles sabiam que isso fazia parte do propósito divino. Então, por que o desespero? Nós sempre ficamos desesperados em situações em que nós não conhecemos. Aí vem o desespero. Eu não conheço, é novo, eu não sei como reagir, eu não sei como resolver. Desespero. Se nós conhecermos a Deus, vamos ficar bem menos desesperados. Se nós conhecermos o Evangelho ao qual nós pregamos e vivemos, nós vamos ficar bem menos desesperados em situações. Se nós conhecermos a Bíblia, nós vamos ficar bem menos desesperados na nossa vida cristã. A igreja era uma igreja em luto, mas não era uma igreja desesperada. Alguma pergunta? Alguma dúvida? Não? Diego, mas qual era o segredo da igreja? Por que a igreja estava perseguida, mas não fragmentada? Ela estava em luto, mas não desesperada. Ela estava sofrendo uma grande perseguição, mas mesmo assim, ela foi adiante e continua pregando o evangelho. Por que eu digo isso? Porque quando a gente vai para Atos capítulo 4, diz assim, Atos capítulo 8, versículo 4, diz assim, mas os que andavam dispersos iam por toda parte anunciando a palavra. Então veja que eles ficaram dispersos, mas eles não ficaram dispersos para cada um ver a sua vida. Né? Eles ficaram dispersos anunciando a palavra. Por quê que eles fizeram isso? E vale a pena a gente mencionar também o versículo 3. No versículo 3 diz assim, e Saulo assolava a igreja, entrando pelas casas e arrastando homens e mulheres, e encerrava na prisão. Então veja que nem em casa eles estavam seguros. Olha a situação como era tão caótica. Não caótica, mas assim, tão ruim para a igreja, do ponto de vista da perseguição. Nem em casa eles estavam seguros, porque a Bíblia diz que Saulo invadia as casas. Então ele sabia que ele tinha um cristão, ele não esperava sair de casa para prender, não, ele invadia a casa, pegava e prendia. E diante de tudo isso, os que andavam dispersos iam por toda parte anunciando a palavra. E aí aqui nós temos o segredo do porquê uma igreja perseguida não estava fragmentada. O porquê que uma igreja em luto não estava desesperada. Porque eles conheciam o Pai. Eles sabiam em quem eles criam. Eles estavam no mesmo espírito. Eles estavam no mesmo espírito. Capacitado pelo Espírito Santo, eles sabiam em quem eles estavam crendo. Eles sabiam em quem eles estavam confiando. Eles sabiam que, embora eles estavam sendo perseguidos,
embora eles estivessem em luto, embora tivesse alguém entrando nas casas e prendendo, né, matando amigos, familiares, eles sabiam que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam o Cristo. E obedecem sua palavra. Claro que ele não sabia exatamente isso, porque isso foi escrito vários anos depois, mas contextualizando para nós. Por isso que ele não se desesperava. Veja como que a pregação do evangelho é importante. E aí você pode falar assim, claro, Diego, a pregação do evangelho é muito importante. Não, a pregação do evangelho, não de um evangelho. Entendem a diferença? A pregação do evangelho é diferente da pregação de um evangelho. Porque um é artigo indefinido. Um dos vários evangelhos que existem. A pregação do evangelho é artigo definido. É aquele único evangelho que tem poder para trazer a paz, trazer o amor, trazer o arrependimento, trazer a salvação. Quando Lucas escreve aqui, no capítulo 4, ele diz que aqueles que estavam dispersos anunciavam uma palavra ou a palavra? A palavra. Não uma palavra. Trazendo para uma aplicação prática, no momento de luto, você pode levar uma palavra ou você pode levar a palavra. Como que eu levo uma palavra? Não, olha só, poxa, esse ente querido morreu. Poxa, a vida é assim. Mas olha, a gente está aqui, dá um apoio. Aquela palavra de conforto. Olha só, a gente está aqui, se precisar e tal, não se preocupe. É uma palavra de conforto, uma palavra de apoio. Agora, a palavra do evangelho ela é diferente. Ela tem um outro poder. Porque uma palavra de apoio, num momento de perda, de luto, você não consegue, assim, você consegue confortar a pessoa, mas a pergunta que sempre volta é, tá, mas essa pessoa não está mais aqui. E aí, a palavra de apoio, de conforto, de consolo, não é outra coisa. Agora, a palavra, o evangelho, quando você diz, olha, se a perda do ente querido foi de alguém que morreu salvo, você fala assim, olha só, aqui, poxa, infelizmente não tem mais o que fazer, mas olha, a Bíblia nos diz que naquele grande dia, essa pessoa que morreu vai ressuscitar e nós vamos estar juntos por toda a eternidade. Isso muda o conforto no coração da pessoa que acabou de perder o ente querido. Porque o que foi falado não é uma palavra de consolo, mas sim a palavra de Deus que também consola. Então veja que os discípulos, os dispersos, de novo, dispersos não porque eles estavam aleatórios, não porque eles estavam... Porque hoje a gente usa muita palavra disperso para alguém que está sem prestar atenção, né? A igreja hoje estava muito dispersa, porque ela estava voada, não estava prestando culto. Não, disperso aqui é disperso-se de espalhado, mas não fragmentado, eles estavam unidos. As pessoas que estavam dispersos, os que andavam dispersos, eles iam por toda parte anunciando a palavra, que é a palavra de Deus. E aí a pergunta que fica para nós é, que palavra nós temos anunciado? Que palavra nós temos falado? Quando a gente vai mais à frente, em Atos capítulo 8, versículo 5, no próximo versículo diz assim, no versículo 4, né? Mas os que andavam dispersos iam por toda parte anunciando a palavra. Aí, alguém pode falar assim, mas a palavra é tudo, né? A palavra de Deus, mas a palavra é muito genérica, muito vaga. Que palavra é essa que eles estavam falando? Porque assim, Deus disse muitas coisas. Então eles podem estar pregando muitas coisas, né? Eles podiam andar por aí, por exemplo, anunciando a palavra de Deus, mas contando os milagres que Jesus fazia. É a palavra, não deixa de ser a palavra. Alguém discorda? Se eu sair por aí falando da palavra, pregando a palavra de Deus, e eu falar dos milagres que Jesus fazia, eu ainda estou falando a palavra, não estou? Sim. Então, somente o termo a palavra, embora já indique, né, alguma coisa, mas não deixa de ser muito genérico. E aí, por conta disso, Lucas faz questão de ser específico sobre qual palavra eles anunciavam. Versículo 5. E, descendo Filipe à cidade de Samaria, lhes pregava Cristo. a Cristo.
Eles não pregavam só a palavra. Eles pregavam a Cristo. Por que eu digo isso? O que nós podemos aprender aqui? Muitas das vezes, existe o primeiro cenário que é não pregar a palavra de maneira nenhuma. Você prega qualquer coisa, você ensina qualquer coisa, menos a palavra. Então você tem hoje, infelizmente, você tem muitas igrejas, tem muitos líderes, muitas pessoas que, no popular, você assiste 1 hora de pregação. Se você espremer essa pregação, não sai uma letra da Bíblia, não sai um versículo. Tem muitas pregações que nem a Bíblia é lida. Outras a Bíblia é lida, mas distorcida. Muitas pregações em que você assiste 1 hora de pregação. E quando termina a pregação, você fala assim, rapaz, esse homem é um homem de Deus, hein? Olha, a vida dele é perfeita. A família dele é muito boa. Tá, mas então foi um testemunho pessoal ou foi a pregação do Evangelho? Cuidado com isso. Com a internet, principalmente, Instagram, Facebook, YouTube, você tem muitas pessoas que parecem estar falando da Bíblia, mas elas estão falando de si mesmas. E quando termina a pregação, o sentimento que fica não é que Jesus morreu por mim. Não é que Jesus morreu na cruz pelos meus pecados. Não é que Deus me ama e quer que eu volte a ter comunhão com Ele. Mas sim, rapaz, esse homem é muito abençoado. Olha, a família dele o filho dele é espetacular. Cuidado com isso. São pessoas que não pregam a palavra. Mas tem outras pessoas que até pregam a palavra. Mas elas pregam sobre milagres, sobre cura, sobre bênçãos, sobre livramentos, sobre como Deus parou o sol para que o povo vencesse as batalhas, sobre como Deus proveu no deserto, e que se você está no deserto, Deus está provendo sobre a sua vida, e que você vai sair vencedor. Ainda é a palavra. Veja bem, todas essas coisas estão na Bíblia. Jesus fez muitos milagres. Deus livrou o seu povo várias vezes. De maneira sobrenatural, Deus abriu o mar vermelho para eu passar caminhando. Ainda é a palavra. Mas ela não basta. O que basta, Atos capítulo 8, versículo 5. Filipe não somente pregava a palavra, ele pregava a Cristo. É diferente. Uma coisa é eu pregar sobre milagres. Uma coisa é eu pregar sobre bênçãos. Mas bênçãos e milagres não vão fazer com que eu não fique desesperado no momento de luta. Eles vão fazer com que no momento de luta eu pense assim, bom, se chegou a bênção e o livramento para ele, por que não chega para mim? Bênçãos e milagres, no momento de luta, ela causa não só desespero, mas ela causa inveja. Você conhece algum crente invejoso? Algum crente que fala assim, mas por que ele tem e eu não tenho? Mas por que com ele aconteceu e comigo não aconteceu? Por que para ele demorou 5 anos e para mim demorou 25? É o crente invejoso. Que ele olha para o lado, vê o que aconteceu e ele se pergunta o que ele tem de errado e não acontece com ele. É o crente invejoso. A pregação de bênçãos, a pregação de milagres, a pregação de curas, a pregação de maravilhas causa isso. A pregação de bênçãos, de milagres, de curas, ela causa fragmentação. Não, mas se aquele grupo é abençoado e esse não é abençoado, então vamos separar e cada um vai para o seu lado, porque eu acho que é de um jeito, você acha que é do outro. A igreja primitiva, ela não era fragmentada e nem desesperada. Por quê? Porque ela pregava a Cristo. Porque a palavra de Deus vai nos dizer que Cristo é quem nos une. Paulo vai nos dizer que Cristo é o fundamento. Paulo vai nos dizer que nós somos um corpo de Cristo. Então veja que, quando a gente fala da pregação do Evangelho, Cristo, ele é a base, Cristo é o cabeça e Cristo é quem nos une. O pastor falou sobre isso na quarta-feira. Que Cristo é não só a base, mas o cabeça também. E ele é não só a base quanto o cabeça, mas ele é o que nos une. Então veja que a nossa pregação tem que ser a pregação de Cristo. Porque somente na pregação de Cristo nós conseguimos não estar fragmentados diante de uma perseguição. Nós conseguimos não estar desesperados diante do luto. Nós conseguimos não estar dispersos, no sentido não disperso de espalhado, como a igreja primitiva, mas disperso no sentido de olhar para outras coisas
no momento das dificuldades? Somente Cristo. E o que tem acontecido nos últimos anos, vários anos? Cristo tem deixado de ser pregado. Cristo precisa ser pregado. Precisamos pregar a Cristo. Ah, Diego, mas Deus faz, mas antes de Deus fazer, Ele enviou Cristo. Quando nós pregamos muito mais sobre bênçãos, sobre maravilhas, sobre curas, sobre milagres, nós estamos pulando etapas. Primeiro, Deus enviou a Jesus Cristo. A palavra de Deus diz que ele foi o cordeiro morto antes da fundação do mundo. Então a primeira coisa que Deus fez foi matar o cordeiro. Enviar a Jesus Cristo. O plano da salvação. Depois vem as outras coisas. Como nós procuramos mais as bênçãos de Deus do que o Deus da bênção, estamos queimando etapa. É como se eu procurasse casa na Alemanha antes de ter um visto para morar na Alemanha. Não faz sentido. Por que você está procurando para comprar uma casa se você não tem uma permissão de residência? Então, primeiro você busca a permissão de residência, depois você compra a casa. Primeiro eu consigo um emprego, depois eu compro o que eu quiser comprar. Eu não posso comprar achando que eu vou receber um emprego. E se eu não receber um emprego? Eu não posso pregar uma bênção se eu não preguei o Cristo. Primeiro eu prego Cristo, o dono da bênção. Depois eu prego a bênção. Ou nem prego a bênção, porque a própria palavra de Deus diz que os sinais acompanharão, seguirão aqueles que seguem a Cristo. Olha que bom, olha que maravilhoso. A Bíblia não diz para nós pregarmos sobre bênção. Ela fala para nós pregarmos o Cristo. Porque os sinais, as bênçãos, as maravilhas, elas seguirão. Elas vêm atrás, elas não vão na frente. Por que hoje a igreja é tão fragmentada? Por que a igreja hoje é tão desesperada? Porque ela esqueceu o Cristo. E ela está seguindo as bênçãos, ao invés de seguir o Cristo. E fazer com que as bênçãos sigam eles. E é muito interessante, se a gente olhar para o ponto de vista numérico, aritmético, matemático, que é até irracional, né? Porque olha só, uma explicação lúdica, nós temos, vamos colocar, bênçãos, sinais, maravilhas e curas. São 4 coisas. Nós deixamos de seguir uma coisa, que é Cristo, para seguir 4 coisas. É muito mais difícil. É muito mais fácil seguir a Cristo e deixar que as 4 coisas me sigam. Não é? Por que nós invertemos a ordem? A igreja primitiva entendeu essa ordem. A igreja primitiva entendeu que se ela pregasse, se ela continuasse pregando o Cristo, se o evangelho pregado pela igreja primitiva fosse o sacrifício de Jesus na cruz do Calvário, o perdão dos pecados e a salvação com uma vida eterna, ela sabia que o resto é o resto. O resto não precisa me preocupar. O resto não precisa me desesperar. O resto não preciso brigar entre mim, não preciso me fragmentar, não preciso me esconder. Porque o resto é o resto. Porque, veja bem, se eu estou pregando Cristo e eu sei em quem eu vivo, eu sei que eu vou ser perseguido. Se eu morrer, amém. Quando a gente vai para Atos capítulo 7, Atos capítulo 7, versículo 59. O que Estevão diz? E apedrejaram a Estevão, que em invocação dizia: Senhor Jesus, recebe o meu espírito. Não tinha desespero em Estevão. Porque ele conhecia o Cristo. Porque ele pregava o Cristo. Porque ele conhecia o Cristo. Porque ele sabia para onde ele estava indo. Porque ele pregava o Cristo. Qual o segredo da igreja primitiva? Por que a igreja primitiva não se fragmentou? Por que a igreja primitiva não se desesperou? Por que a igreja primitiva conseguiu, mesmo diante da perseguição, mesmo diante da dispersão, continuar a sua expansão? Porque ela pregava Cristo. Que as pessoas que ali estavam reunidas, as pessoas que formavam a igreja, elas não estavam preocupadas com o que Jesus poderia dar para elas. Elas não estavam preocupadas com o emprego, com o visto, com a bênção, com a cura. Elas estavam preocupadas com Cristo.
E se elas tivessem o Cristo, nada mais importa. Nada mais importa. O que importa é o Cristo. O que importa é a vida eterna. Porque o resto vai passar. Porque o resto vai acabar. Uns mais, outros menos. Um por mais tempo, outro por menos tempo. Mas a verdade é que esse mundo é passageiro. Todos nós estamos aqui de passagem. Você conhece alguém que está aqui há mais de 200 anos? Você conhece alguém que está aqui há mais de 150? Você conhece alguém que, olha, que domina isso aqui, que, olha, está aqui há muito tempo? Não existe. Porque esse mundo é uma passagem. Então, por que nós estamos preocupados com coisas que nós vamos receber neste mundo? Se receber, bem. Se não receber, vamos só daqui. Glória a Deus. Se eu tiver uma casa muito grande em Berlim, legal. Toda mobiliada, linda, gostei. Mas se eu não tiver também, daqui a alguns anos eu vou sair daqui. Seja porque eu vou para outro país, ou seja porque eu vou para o céu. Então tudo bem. Eu só preciso da graça diária para poder viver o meu dia. A própria palavra de Deus diz isso. Paulo nos diz que a cada dia basta o seu mal. Viva a cada dia. Não se preocupe com o que há de acontecer. Mas pregue a Cristo. Viva Cristo. Aceite a Cristo. Muitas pessoas elas aceitam o que Cristo pode nos dar. Ou melhor, a gente já aprendeu isso aqui, essa diferença. Qual é a diferença entre Jesus Cristo e Cristo Jesus? Jesus Cristo é o homem, Cristo Jesus é o Cristo. Exatamente. Muitas pessoas, elas buscam e aceitam o que Jesus pode dar. Muitas pessoas rejeitam o que Cristo pode nos dar. O que Jesus pode nos dar é muito bom. Mas o que Jesus deu? Bênção, curas, maravilhas, sinais, prodígios. Eu estou desmerecendo. Mas existe uma coisa que somente Cristo pode dar. É Cristo Jesus, que é a salvação. Quando a igreja começou a trocar o Cristo Jesus pelo Jesus Cristo, as coisas começaram a andar diferente. A igreja primitiva, ela não pregava Jesus Cristo. Ela pregava Cristo Jesus. A igreja primitiva, quando nós vamos ver a igreja primitiva, ela não pregava, os apóstolos não pregavam o que Jesus fez. As bênçãos, os curas, não. Eles pregavam a morte de Jesus Cristo, o Cristo Jesus. Eles pregavam o perdão do pecado, o arrependimento e o perdão do pecado. E o nascimento para uma nova vida, agora com Cristo Jesus. E enquanto eles pregavam, enquanto a igreja pregou a Cristo Jesus, a igreja cresceu. Perseguida, dispersada, em luto, mas ela cresceu. Aí quando a gente vai para a história da igreja, e aí a gente vai avançando, primeiro século, segundo século, terceiro século, quarto século, o que acontece? A igreja agora, ela cresce. Quando ela cresce, os governos veem que, bom, já cresceu demais, já não dá mais para acabar com a igreja. Vamos fazer uma aliança? Governo com a igreja? Aí a igreja começa a se misturar com o governo. Aí quando a igreja começa a se misturar com o governo, lá no Império Romano, que a igreja agora faz parte do Império Romano, do governo do Império Romano, eles param de pregar a Cristo e passam a pregar o Jesus. Eles param de pregar a vida eterna e passam a pregar as bênçãos. Aí é quando a coisa desanda. E aí quando você vai ao longo da história da igreja, você vai vendo que em que ponto que a igreja começou a se desviar? Quando ela parou de pregar Cristo. Aí nós temos 1500. Reforma protestante. Homens param, olham e falam assim, bom, a gente está se desviando do caminho. Vamos pregar a Cristo. Aí começam a pregar a Cristo. O que acontece quando eles começam a pregar a Cristo lá em 1500, 1600? Século XVI. Hã? Mas essa perseguição parou a igreja? Junto com a perseguição, você começa a ter o quê? Renovação espiritual.
movimentos pentecostais. E a igreja começa a expandir, a expandir, a expandir. E o que antes só acontecia na Europa, agora vai expandir para onde? África, América. E aí expande. Notaram o padrão? A mesma coisa que aconteceu no primeiro século, aconteceu no século XVI. A mesma coisa. Pregaram a Cristo, foram perseguidos, expandiram. Foram dispersos, né? Saíram da Europa, África, América, expandiram. Aí o que aconteceu? Não, foram perseguidos, aí expandiram. Aí o que aconteceu com a igreja depois, a igreja moderna agora, nos últimos anos? Começou a se misturar com o mundo. Trouxe soluções do mundo para dentro da igreja. Trouxe práticas do mundo para dentro da igreja. Só que quando eu trago coisas do mundo para dentro da igreja, quem sai automaticamente? Cristo. Cristo. Porque Cristo não se mistura. Deus, ele é santo. Lá em 1 Pedro, Deus diz assim: sede santos, porque eu sou santo. Nós não precisamos expulsar Cristo da igreja. Nós só precisamos trazer coisas que não é de Cristo para dentro da igreja. Ele sai automaticamente. Deus é uma pessoa muito educada. O Espírito Santo, educadíssimo. Ele sabe, literalmente, que ele está passando bem naquele lugar. Século XVI, Reforma Protestante, prega Cristo, perseguição, a igreja expande. Quando a igreja expande, ela começa a se misturar. Quando ela começa a se misturar, a pregação do Cristo sai. E é a pregação do que Jesus faz volta. Aí você tem evangelho, teoria da prosperidade, aí você tem essas manifestações, né, quase que viram a loucura do Espírito Santo, e esse enrola para lá, enrola para cá, e vai fazer isso, e diz para você, e afirma, e você começa a autoafirmação, e por aí vai. O Cristo saiu de cena. E aí hoje você tem uma igreja decadente. Você pega, por exemplo, a Alemanha, que foi o berço da Reforma Protestante, igrejas estão fechando. E eu, assim, me entendam, eu fico feliz quando uma igreja fecha. Como assim, Diego? Pois é. Porque aqui na Alemanha algumas igrejas fecham, outras viram clubes noturnos. Outros viram casa de massagem. Outras viram espaço para eventos. Eventos mundanos. Então, claro que eu não fico feliz quando uma igreja fecha, mas entre você ter uma igreja fechada e uma igreja que agora serve a Satanás, no sentido mundano, é melhor que ela feche, então. Se é que é melhor. Berço da Reforma Protestante. Há 500 anos atrás, pregava Cristo. Inglaterra, a mesma coisa. Está começando no Brasil também. Porque deixaram de pregar Cristo. Nós precisamos voltar para Cristo. E quando eu digo voltar para Cristo, não é que eu me desviei e preciso voltar para Cristo. Quando eu digo voltar para Cristo, a minha atenção tem que ser para Cristo. A minha pregação tem que ser Cristo. A minha vida tem que ser uma vida em Cristo. O que importa para mim é Cristo. E o que é Cristo, Diego? Que você fala tanto. Arrependimento de pecados. Hoje, muitas igrejas não se prega mais arrependimento de pecados. Hoje, muitas igrejas não se canta mais sobre arrependimento de pecado. Essa semana, minha esposa me mostrou uma música que, na música, a pessoa normaliza o pecado. Normaliza. Ela fala que o importante não é você se arrepender, o importante é você querer, o importante não é você não pecar, o importante é você querer ficar perto de Cristo. Olha que absurdo. Olha que absurdo. Apologia ao pecado. Normalizando a prática do pecado. Uma igreja. Então, pregar a Cristo, viver a Cristo todos nós somos pecadores. Não importa quem você seja, não importa quem você é, não importa o que você faz, não importa se você não mata uma barata em situação de desespero. Você e eu somos pecadores. E como pecadores, precisamos de arrependimento.
e arrependidos. Temos a certeza que o Cristo Jesus, que morreu pelos nossos pecados, vai nos perdoar. E uma vez tendo nossos pecados perdoados, nós agora podemos voltar a ter comunhão com o Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra. Porque não importa o que você creia, não importa o que o mundo acredite, existe um Deus Todo-Poderoso. Existe um único Deus Todo-Poderoso. Criador do céu e da terra. E não é o Diego que está falando. Se você olhar a história da humanidade, grandes pensadores, grandes cientistas, grandes pesquisadores, nos momentos finais da sua vida, afirmaram que, de fato, existe alguma coisa que colocou tudo junto. Passaram uma vida inteira negando a existência de Deus. No final da sua vida, eles falaram, de fato, alguma coisa existe. É o Deus do mundo. Isso é pegar a Cristo. Isso é viver a Cristo. Quando nós olhamos para a igreja primitiva, nós vemos que a igreja primitiva ela conseguiu passar pela perseguição e mesmo assim avançar na sua missão e mesmo assim expandir na pregação do seu evangelho, porque eles pregavam Cristo. Só que para eu pregar a Cristo, eu preciso conhecer a Cristo. Porque eu não posso pregar algo que eu não conheço. Eu não posso vir aqui para vocês e pregar para vocês sobre aviação civil. Porque a única coisa que eu entendo de aviação civil é que o avião decola e pousa. Para pregar, eu preciso conhecer. Se nós queremos ser uma igreja que prega Cristo, nós primeiro precisamos conhecer a Cristo. Quando eu falo nós sermos uma igreja, mais uma vez, eu não estou falando da M Berlim especificamente, estou falando nós. Porque nós somos a igreja de Cristo. Para nós pregarmos a Cristo, nós precisamos conhecer a Cristo. Para nós pregarmos a Cristo, nós precisamos viver com Cristo. Será que eu conheço a Cristo? Ou será que eu só ouvi falar de Cristo? Ou será que eu só li sobre Cristo? Mas eu nunca conheci de fato a Cristo. Porque Jó também diz, antes eu conhecia de ouvir falar. Mas agora eu te conheço pessoalmente. Depois que Jó chega para Deus e faz um monte de pergunta para Deus, e Deus fala assim, tá bom, Jó, senta aí então que agora eu vou... Me responde você. E Deus começa, onde você estava quando eu criei o mundo? Depois disso já diz assim, porque antes eu te conhecia de ouvir falar. Agora eu te conheço face a face. Para eu pregar a Cristo, eu preciso conhecer a Deus. Não de ouvir falar, mas de face a face, de experimentar. Porque é muito fácil eu falar de algo que eu não conheço. Cristo. É alguém que morreu. Tá, mas eu vivia Cristo. Eu vivi Cristo. Eu conheço Cristo. Ele está presente na minha vida? Ou será que eu prego a Cristo, mas no momento de luta eu entro em desespero? Eu prego a Cristo, mas no momento de perseguição, no momento de dificuldade, eu me fragmento. Tudo desmorona. E aí tudo aquilo que eu falei a semana inteira, agora não. Preguei no domingo, na segunda-feira bati o carro. Que é isso aí? Porque o diabo... Então você não conhece Cristo. Alguma coisa está faltando. Você está se fragmentando. Você está se desesperando. Nós precisamos conhecer a Cristo. Depois que eu conhecer a Cristo, eu preciso pregar a Cristo. Todos nós somos pregadores do Evangelho. Todos aqueles que foram salvos, redimidos pelo sangue de Jesus na cruz do Calvário, é um pregador do Evangelho. Quando nós pregarmos o Evangelho, nós devemos pregar a Cristo. Não pregue bênção, não pregue salvação, não pregue libertação. Pregue a Cristo. Depois que você pregar a Cristo, esse Cristo, os sinais seguirão a Cristo. Então não se preocupe em pregar sobre o que Jesus faz. Pregue sobre a única coisa que somente Jesus pode fazer. Porque veja bem, cura, Pedro curou, Paulo curou, João curou. Expulsar demônios, quando a gente continua lendo no capítulo 8, Atos capítulo 8, quando a gente vai para versículo 13, versículo 7 diz assim, versículo 6, e as multidões, Filipe pregava Cristo, né? Versículo 6, e as multidões unanimemente
prestavam atenção ao que Filipe dizia, porque ouviam e viam os sinais que ele fazia, pois que os espíritos imundos saíam de muitos que os tinham, clamando em alta voz, e muitos paralíticos e coxos eram curados, e havia grande alegria naquela cidade. Filipe também fazia milagres. Filipe também curava, também expulsava demônio. A única coisa que Jesus pode fazer por nós, que mais ninguém pode fazer por nós, é a salvação nossa. Isso é o mais importante. Ah, Diego, mas e o resto? Você falou bem. O resto é o resto. Se tiver bem, se não tiver, em alguns poucos anos, não vai fazer falta. Como assim, Diego? Eu tenho 20 anos de idade. Eu vivo aí pelo menos mais 60. São pouquíssimos anos. Eu estava em céu pela eternidade. Porque aqui, depois de 60, se chegar a 80 anos de vida, você que o 20, passa rápido. Parece que foi ontem que a gente estava aqui celebrando o quarto virado. Hoje é o último culto do mês de janeiro. Semana que vem já é fevereiro. 60 anos passa muito rápido. Agora, a eternidade com Deus é eternidade. Não vai passar, porque é eternidade. Ela não tem fim. Aleluia. É algo que muitas das vezes nós não entendemos. Porque nós não conhecemos nada que é eterno. Mas é a eternidade para sempre com Deus. Existe alguma coisa para você mais importante do que passar o resto da sua existência com Deus? Não é possível que haja algo mais importante. Se você acha que existe alguma coisa mais importante do que passar o resto da sua existência com Deus, então você precisa conhecer a Cristo. Alguma coisa está faltando nisso. As prioridades estão invertidas. Talvez a sua vida esteja fragmentada. Talvez você esteja desesperado. Nós temos um Cristo para te apresentar. Nós temos uma pessoa para te apresentar. Que ele até pode não resolver os seus problemas. Não porque ele não pode, mas porque ele não quer. Mas ele pode te dar a única coisa que mais ninguém pode te dar. A salvação e a vida dele. Alguém ficou com alguma dúvida, alguma pergunta? Diego, Diga. a título só de evangelização. Aham. Então, você está me dizendo que a gente tem que usar a Cristo, não a Jesus Cristo, no caso. Porque o que eu entendo? Tipo, quando não existia o Cristo, só existia Jesus Cristo. Muitas pessoas começaram a seguir Jesus Cristo a partir de Jesus Cristo, Pelo que não ele de fazia. Cristo. E isso aí. A gente tem vários exemplos. Né? A gente pega o homem no tanque, Bethesda, a gente pega a mulher de sangue, a gente pega vários exemplos que partiram, começaram a seguir Jesus por Jesus Cristo, não por Cristo Jesus. Então, ao meu ver, no meu caso também aconteceu isso. Eu conheci Jesus Cristo. Depois disso, eu me interessei a conhecer Cristo Jesus. O que você me fala sobre isso? Tipo, das pessoas antes de Cristo Jesus, antes de existir Cristo Então, Jesus. Quando a gente fala Jesus Cristo, Jesus é porque houve um marco ali que foi a crucificação. Então, antes da crucificação, obviamente, você não tem como pregar sobre Jesus não tinha como pregar sobre o evento futuro. Mas isso não invalida a pregação de Jesus ou a conversão daqueles que seguiram a Jesus por conta do que ele fazia. Porque aqueles que seguiam a Jesus... Porque, assim, muitos seguiam a Jesus. Isso fica bem claro, por exemplo, no milagre da multiplicação dos pães e peixes. Muitos seguiam a Jesus só pelo que ele fazia. Esse Jesus rejeitava. Mas outras pessoas seguiam a Jesus não... Assim, podem ter prestado atenção em Jesus pelo que ele fazia. Mas o seguiam porque ele era, porque reconheciam que ele era o Cristo. Né? Não o Cristo, mas reconheciam que ele era o Messias. Aquele que foi prometido, que viria para trazer salvação, libertação e vida eterna. Então, por isso a pregação de Jesus não é invalidada. Tá? Porque, embora Jesus fizesse e não pregasse o Cristo porque ele não tinha morrido de fato, ainda assim, os ensinamentos de Jesus eram, olha, eu sou o Messias. Em mim você vai ter vida. Tá? Esse é o primeiro ponto. Sobre o segundo ponto, sobre você ter conhecido a Jesus pelo que ele faz e depois conhecido como Cristo, sem sombra de dúvida.
o que Jesus fez e faz é uma porta de entrada. É um chamariz. Isso, é o tipo de evangelização. É um tipo de evangelização. Depois apresenta. O problema é, primeiro, esse depois, no sentido de tempo, depois quando? Entende? Segundo, esse depois, será que ele vai ter esse depois? Porque, veja bem, é muito fácil, é igual casamento, né? Sei lá, tô namorando a Fabiana. Aí eu falo assim, não, depois que eu casar, eu lavo a louça. Ela fala assim, depois que casar, ele vai lavar a louça. Depois de casar, ele vai lavar o banheiro. E eu caso e não lavo o banheiro. Porque o depois ficou para depois. Então, Não, mas aí no caso seria a negligência da pessoa. da pessoa. Isso. Seria o solo no qual a semente foi Exatamente. plantada. Tem aquele que É o que acontece hoje. Sim. Hoje, muitas pessoas pregam a Jesus como um chamariz para, olha, abrir as portas, mas o Cristo fica para depois, e esse depois ou nunca vem, ou vem depois de muito tempo, ou vem de forma errada. Entende? Então, o que eu diria é, o Jesus e o Cristo, eles são inseparáveis. Por quê? Porque, veja que a gente sempre fala Jesus Cristo, porque ele é o homem, filho de Deus. E o Cristo Jesus também é inseparável, porque não haveria Cristo se não houvesse Jesus. Então, o meu conselho é, olhando para a Bíblia, a nossa pregação tem que ser o Cristo Jesus, que também é Jesus, tem que ser junto, o pacote. E não um ou outro. Porque eu também pregar só o Cristo, só a vida eterna, e aí eu vou chegar para um mendigo da rua, que é o que a gente fala. Chegar para um mendigo da rua e falar assim, meu irmão, você tem que aceitar Jesus, porque Jesus morreu por você e os seus pecados. Eu falar, irmão, eu não consigo aceitar ninguém, eu estou com fome, eu estou com frio. Foi porque quando você estava dando a aula aí, você meio que separou mais para explicar. Para A título explicar. de explicação. Isso. Mas a título de evangelização, de prática, do ID de Deus, você tem que usar essas duas Os dois. essas duas Aí, formas. assim, o Espírito Santo ele vai te dar a estratégia Sim. para saber, vamos dizer assim, quando que você usa um e o outro primeiro. Tem pessoas que primeiro você precisa apresentar o Jesus e depois complementar com Cristo. Mas esse depois não é depois de anos. Né? Assim, é uma questão não de prioridade, é uma questão de ordem. Então, por exemplo, para um morador de rua, eu não posso apresentar Cristo e depois Jesus. Primeiro eu apresento Jesus, depois eu apresento Cristo. Tem pessoas não, tem pessoas que elas precisam primeiro conhecer o Cristo, para depois conhecer o Jesus. Como que eu sei disso? Espírito Santo. O Espírito Santo dá essa estratégia. Por isso que pregação do Evangelho é uma coisa séria. Trabalho social é uma coisa séria. Por isso que antes da gente ir para a rua evangelizar, a gente ora. Um dos assuntos da oração, dos pedidos da oração é Espírito Santo, nos dê estratégia. Porque ali na rua pode ter pessoas que precisam de Jesus, Cristo, né? Primeiro Jesus, depois o Cristo, e pode ter pessoas que estão precisando de Cristo, depois Jesus. Entendeu? Eu falo porque no meu caso foi assim. Conheci Jesus Cristo primeiro, né? E depois E aí depois eu me interessei em saber quem era Cristo Jesus. Pois é. E aconteceu isso comigo. As pessoas são diferentes, necessidades diferentes, cada um tem o seu coração, sempre melhor pessoa para isso. E quando a gente apresentar o Jesus, e assim, quando a gente apresentar o Jesus primeiro, depois o Cristo. Apresentou o Cristo primeiro, depois o Jesus. De novo, Cristo e Jesus são a mesma pessoa, eles são indivisíveis. Ele faz isso. A gente Mas você separou tem que para saber nível entender didático, essas que aqui é uma escola. Que não, se fosse uma pregação, não teria feito separação. Mas como é uma escola, não é uma aula, então você pode separar para poder entender teologicamente. E o Espírito Santo, ele é que como se diz? Ele é que te... Da estratégia. Não, da estratégia não, convence. É o Espírito Santo que convence, no fim das contas, é o Espírito Santo que convence o pecador do pecado. Começa abençoando, né? Ele vai abençoando o Espírito Santo vai convencer a pessoa do pecado e daí vai conhecer a Cristo. E Diga-me. eu acho que eu entendi na forma que o senhor falou sobre a questão de levar a palavra, porque às vezes entendi nesse sentido que você não vai levar a Cristo como um mar de rosas, porque você vai apresentar a rosa, mas ela também tem um espinho. E Jesus, na sua pregação, quando os discípulos estavam seguindo ele, poucos podiam ficar, porque a palavra era dura. Vocês também não querem ir? Então, o evangelho
apresentando a Jesus, hoje Jesus Cristo, você pode levar os dois. Só porém tem que levar a palavra, que é a palavra de Deus, que ele é o verbo, tem que levar Jesus Cristo junto, tem que levar ele junto. Levar a palavra certa, por exemplo. As duas coisas juntas, você não pode apresentar o evangelho, levar só a bênção, mas você tem que levar a bênção, a cura, o milagre, mas a renúncia, o arrependimento. Você tem que entender isso aí, para ele se entregar para Jesus, ele tem que entender isso. As duas coisas. Eu aplico essa exortação da aula de hoje para nós, já que você está na escola bíblica, igual você falou, né, que você fez a separação por ser uma escola. E o que fica de exortação de ensino para nós que estamos aqui hoje é justamente não se atentar infelizmente, a essas igrejas que focam só em milagres. Entende? Porque, infelizmente, tem muito isso. A doutrina da igreja é milagre. A doutrina da igreja é falar que Jesus faz, Jesus cura, e tem isso, tem aquilo, e aí acaba que é o que você disse. Não mostra Cristo. Aí as pessoas que estão lá, a igreja está repleta de pessoas, mas de interessados. Não por Cristo, mas por causa do milagre que vai acontecer lá. Entendeu? Então, a aula de hoje eu aplico assim para nós, cristãos. Cuidado. Existem falsos ensinadores que vão te apresentar milagres. Tudo que Jesus faz. Aí isso atrai multidões, porque quem não quer ver um paralítico andar? Quem não quer ver um cego enxergar? Mas em Cristo, onde fica nisso tudo? Né? Mas alguém, alguma dúvida, algum comentário, alguma pergunta? Não? Então vamos ficar de pé para nós orarmos e encerrarmos esse quadro dominical. E nós vamos ter um breve intervalo e começar o nosso culto. Senhor nosso Deus e Pai amado, obrigado, Senhor, por esses momentos que nós passamos aqui, juntos, reunidos, Senhor Deus, como a tua igreja, Pai, aprendendo a tua palavra, estudando a tua palavra. Deus, que